Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quinta aliada para Pekudei. Está no livro Shemot, capítulo 40, do 1 ao 16. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. E Deus disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês farás erigir o tabernáculo, e colocarás ali a arca do testemunho e a protegerás com um véu. E trarás a mesa e colocarás os pães em seu lugar, e trarás o candelabro e as acenderás suas lamparinas, e colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca, e instalarás a cortina da entrada do tabernáculo, e colocarás o altar de holocaustos diante da entrada do tabernáculo, na tenda da reunião, e colocarás o lavatório entre a tenda da reunião e o altar, e colocarás nele água, e rodearás ali com o pátio. E instalarás a cortina da porta do pátio, e pegarás o óleo de unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que estiver nele, e o santificarás, e ele se tornará sagrado. E ungirás o altar de holocaustos e todos os seus utensílios, e os santificarás, e ele será a santidade das santidades. E ungirás o lavatório e sua base, e o santificarás, e aproximarás Arão e seus filhos da porta da tenda da reunião, e os lavarás com água. E farás Arão vestir as roupas de santidade, e o ungirás, e o santificarás, e ele me servirá. E vestirás os filhos de Arão com as túnicas, e os ungirás, como fizeste com o pai deles, e eles me servirão. E será para eles e suas gerações um sacerdócio perpétuo. E Moisés fez tudo conforme Deus lhe ordenou. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato torat emet, v'chayo lo natah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários. O tabernáculo, que simboliza as atividades espirituais, a aproximação de Deus, foi erigido no início do ano, que simboliza uma nova era, uma nova vida. A pessoa, quando se aproxima de Deus, é como se recomeçasse uma nova vida muito melhor. A primeira coisa a ser instalada no tabernáculo foi a Arca do Testemunho, contendo os 10 mandamentos. A primeira coisa que a pessoa deve fazer para se aproximar de Deus é incorporar, isto é, aceitar sem reserva os seus mandamentos. Um véu é uma proteção aparentemente frágil, mas, junto a Deus, se torna extremamente poderosa. Quando se está com Deus no coração e na mente, nada devemos temer, mesmo que pareçamos frágeis diante do mundo. A mesa simboliza o mundo material. A pessoa deve se ocupar primeiramente em manter sua saúde física, os pães em seu lugar, para poder interagir eficientemente com o seu semelhante e cumprir os mandamentos divinos. O candelabro simboliza a luz, a orientação. A interação da pessoa com seu semelhante deve se dar primordialmente no sentido de orientá-lo e ajudá-lo a superar as dificuldades, iluminando o seu caminho, acendendo as lamparinas. O altar para o incenso simboliza uma retribuição a Deus, um reconhecimento do que Ele nos proporciona. É importante termos em mente que tudo que possuímos provém dele e que devemos lhe retribuir, comportando-nos como se sempre estivéssemos diante de sua arca, que simboliza sua presença. A cortina serve para separar ambientes. Por outro lado, é uma separação que permite fácil intercomunicação entre eles. Simboliza a separação entre o material e o espiritual. Essa separação, quando vista de longe, dá a impressão de que é muito difícil se adentrar na vida mais espiritual, aquela que dá menos valor ao material. Ao nos aproximarmos dela, porém, verificamos que as barreiras, na verdade, são frágeis, nada além de uma cortina. O altar de holocausto simboliza elevar o material em direção ao espiritual. Ele foi colocado diante da entrada do tabernáculo, no lado de fora, simbolizando que para se elevar o material, deve-se ficar fora da clausura e da meditação em isolamento, participando deste mundo, interagindo com o semelhante, praticando o bem, próximo da tenda onde se reúnem pessoas.
O lavatório servia para purificar os sacerdotes antes dos serviços sagrados. Para que se possa levar uma pessoa, se locomover entre a tenda da reunião e o altar, é necessário que se passe por uma purificação, isto é, agir com pureza de intenções e eliminando interesses escusos. Além disso, é preciso colocar água, que significa conhecer as leis divinas, para poder ensiná-las. O pátio era onde as pessoas se aglomeravam para presenciar os serviços dos sacerdotes. Sua existência aponta para a conveniência de trazer pessoas para perto do serviço sagrado, isto é, de Deus. Devemos procurar atrair as pessoas para perto de Deus, fazendo-as procurar mais espiritualidade. A cortina da porta do pátio simboliza uma separação entre os que estão mais próximos e os mais afastados de Deus. Esta separação, porém, nada mais é que uma tênue cortina, o que indica que uma pessoa leiga pode facilmente transpor este obstáculo e participar de uma comunidade com mais espiritualidade. O óleo simboliza a parte elevada, pois ele sempre fica por cima quando colocado com água em um recipiente. Ungir o tabernáculo com esse óleo significa dedicá-lo a obras elevadas de cunho espiritual, e este comprometimento com o elevado é capaz de tornar o objeto ou a pessoa algo sagrado. Para que Arão e seus filhos pudessem ser iniciados no serviço sagrado, era preciso que eles se lavassem próximo à tenda da reunião. Isto indica que, para se apresentar ao público como seu líder, a pessoa deve se lavar antes, isto é, mostrar-se limpa de más intenções. Deus faz questão de que os sacerdotes usem as roupas apropriadas para suas funções, mesmo antes de ungí-los. As roupas simbolizam a maneira como as pessoas se apresentam diante do público. É necessário se apresentar ao mundo adequadamente para obter respeito e lhe transmitir confiança nas funções que pretende exercer. Os filhos são ungidos após o pai. Os jovens devem dar precedência aos seus pais em todos os assuntos que englobem ambas as gerações. Para refletir, mantenha-se saudável fisicamente, pois a boa saúde física facilita o cumprimento de sua missão com eficiência e concentração. Não é difícil ter uma vida com mais espiritualidade. As eventuais barreiras que parecem lhe dificultar a realização deste objetivo nada mais são do que tênues cortinas facilmente transponíveis. Apresente-se adequadamente vestido ao mundo para que obtenha respeito e lhe transmita confiança nas atividades que executar. Ensine e observe que os filhos devem sempre dar prioridade aos pais em assuntos que envolva a ambos. Para exercitar, você acha adequado moças irem trabalhar de minissaia? Por quê? Compartilhe sua opinião conosco. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!